Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de dezembro de 2024, meio-dia aqui em Jerusalém e também lá em Kiev, 8 horas, 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu já estou aqui em Jerusalém, já cheguei bem, né? Foi cansativa a viagem, 2 dias de viagem praticamente, o trem de Kiev até Varsóvia, depois o voo de Varsóvia aqui para Israel, atrasou pra caramba o voo, atrasou várias horas o voo, e quando eu cheguei de madrugada ainda fiquei mais algumas horas lá na salinha de imigração lá, porque foi complicada a entrada aqui em Israel. Mas enfim, tá tranquilo, consegui entrar, tô aqui no quarto de hotel aqui em Jerusalém, só para avisar vocês que tá tudo certinho. Tá? Eu tô meio cansado hoje, o vídeo hoje vai ser meio curtinho, porque eu estou cansado, eu tenho que descansar um pouquinho, mas eu vejo isso depois. Né? A Ucrânia teve de ontem para hoje um ataque de drones russos contra o território ucraniano, não teve nenhum ataque ucraniano contra territórios russos hoje, mas ontem a gente ficou sabendo que teve mais um ataque de ATACMS aqui contra Kursk, nessa região. Pegou mais uma base russa aqui, destruiu mais um monte de gente lá, um monte de comandantes, um monte de soldados russos aqui em Kursk com o ataque. Mas é muito curioso como é que a Rússia falou que ia ser a Terceira Guerra Mundial se a Ucrânia usasse o ATACMS, e já vai aí para o 7º, 8º ataque com ATACMS em território russo e não acontece nada, né? Bom, no resto da linha de frente, nenhuma grande mudança significativa. O Olaf Scholz está em Kiev hoje, veio fazer uma visita, promete 650 milhões de euros de ajuda para a Ucrânia. Excelente notícia, né? Os protestos na Geórgia continuam também muito fortes, né? Geórgia, esse outro país aqui, nessa região aqui, também sofre a brutalidade russa, tal como a Ucrânia. Os protestos lá estão muito fortes, vão para o 4º dia seguido, muita brutalidade policial contra eles ali, né? E temos uma má notícia hoje, né? O Thiago Nunes, um brasileiro do Pará que foi lutar na Ucrânia, infelizmente morreu na linha de frente, né? Mais um herói brasileiro aí defendendo a liberdade. Meus sentimentos aí à família e aos amigos do Thiago. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Zucoloide, filho do Peter não reconhecido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, teve drones russos contra várias regiões aqui da Ucrânia, mas nada significativo. Foram 110 drones lançados, 52 foram derrubados pela defesa antiaérea tradicional, 50 por guerra eletrônica, outros 6 voltaram para a Rússia, o que também é uma certa forma de guerra eletrônica, né? E um que ainda está na Ucrânia ainda, ou seja, no final só um atingiu o alvo desses drones Shahed 136, todos que os russos lançaram aqui, né? Bom, lembra quando a Rússia gastou bilhões de dólares tentando convencer o mundo, né, fazendo a propaganda dela? Não, porque se a Ucrânia usar ATACMS, vai ter a Terceira Guerra Mundial, vai acabar o mundo, nós vamos usar os mísseis lá, o Orshnik, o Satan 2 e não sei o que lá, e não sei o que lá. Pois é, aqui ó, a gente tem a informação agora, né, a gente não tem imagens e não tivemos a informação na época, né, mas foi há 2 dias atrás, né, no dia 30 de novembro, mísseis foram lançados contra um posto de comando da 83ª Brigada de Assalto Russa ali na região de Kursk, né? Teve um monte de mortos, 12 militares mortos, inclusive 4 oficiais e mais um monte de feridos ali na região, ou seja, mais um ataque com sucesso usando o ATACMS em território russo. E ó, cadê a Terceira Guerra Mundial? Até aqui nada, né? É o que eu falo para vocês sempre, é lorota do Putin, esse tipo de coisa, né? Não vai ter Terceira Guerra Mundial, pelo menos não por esse motivo. Pode ter Terceira Guerra Mundial por outros motivos, não pela Ucrânia usar armamento americano na Rússia, né? Aliás, é o contrário, é o que eu sempre falo. Se existe um risco de Terceira Guerra Mundial agora, é justamente porque o Ocidente tem dado armas para a Ucrânia a conta-gotas, né? E aí vai estendendo essa guerra no tempo. Se tivessem dado as armas que a Ucrânia pediu logo no início, essa guerra já teria acabado, o Putin já teria sido jogado de volta para o território dele, e essa coisa toda já teria um desfecho. O risco de Terceira Guerra Mundial seria muito menor nesse momento. Mas o Ocidente fica nesse negócio de a conta-gotas mandar armas, né?
Enfim, na linha de frente não tivemos nenhuma grande novidade por aqui, tá? Continua a mesma coisa, mas a gente tem uma má notícia. O Polé Volán não vai mais publicar os mapas dele. Ele está dizendo aqui que vai publicar agora só no Blue Sky, não vai publicar mais no Twitter, e vai publicar no Blue Sky proibindo a reprodução dos mapas dele, né? Eu imagino que ele está proibindo a reprodução porque ele teme que alguém pegue os mapas dele lá no Polé Volán e republique no Twitter, né? E ele não falou especificamente do YouTube, mas como eu entendo que isso é um problema pela linguagem que ele usou aqui, e eu quero respeitar a decisão dele, eu também não vou mostrar mais os mapas dele aqui. Se você gosta dos mapas do Polé Volán, realmente, sem dúvida, o cara é meio esquerdista, mas os mapas dele são realmente muito bem feitos. Os mapas dele vão estar lá no Blue Sky, né? Ele é da turminha que está fazendo boicote contra o Twitter e coisa e tal, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, que eu acho uma perda de tempo enorme. Esse pessoal está dando um tiro no pé no final das contas, mas é direito deles fazerem isso, né? O Instituto para Estudo da Guerra também não traz nenhuma grande novidade aqui. Na verdade, ele fala mais sobre a Síria do que qualquer outra coisa. Eu vou falar sobre a Síria hoje também, tá? Mas vou falar num outro vídeo mais tarde, aqui, depois que eu descansar. Eu estou realmente precisando descansar aqui. Então, na Ucrânia, com relação à Ucrânia, embora seja uma avaliação da campanha ofensiva russa, eles falam mais sobre a Rússia na Síria, né? Bom, o Olaf Scholz chegou na Ucrânia, chegou lá em Kiev para se encontrar com o Zelensky, né? Na verdade já se encontrou com o Zelensky, já prometeu mais um pacote de 650 milhões de euros de ajuda militar, excelente notícia, mas a grande dúvida que todo mundo tá é, o que diabos é essa pastinha prateada que ele está andando com ela para cima e para baixo aqui, ó? O que tem nessa pastinha, né? Será que a Alemanha desenvolveu a bomba atômica também? E agora o Olaf Scholz tem que andar com a arminha, com a maleta do Doomsday, né? A maleta do juízo final, né? A maleta de acionamento das armas atômicas e coisa tal. Não, não é isso. A Alemanha não é um país que tem arma atômica, pelo menos não consta que tem arma atômica, né? Sabe que sempre pode acontecer dos países desenvolverem sem falar que desenvolveram arma atômica. A Alemanha certamente capacidade para desenvolver arma atômica, a Alemanha certamente tem, é o que eu sempre falo, né? É até uma posição da Alemanha e era da Ucrânia também, e eu acho que do Brasil também, de certa forma, é uma posição confortável, porque o Brasil também tem capacidade de desenvolver uma arma atômica. Se realmente a coisa degringolar completamente, né, seria muito rápido para o Brasil desenvolver uma arma atômica, tem pessoas capacitadas para fazer isso, né, não tem. A Alemanha também, se precisar desenvolver uma arma atômica, ela faria isso muito rapidamente, né? Enfim, não se sabe o que é essa maleta que o Olaf Scholz estava carregando. Será que são 650 milhões de euros que está ali na maletinha? Não, não deve ser, né? Ninguém sabe o que é essa maleta e tal, o pessoal implicando com isso daí. Bom, o Zelensky deu uma entrevista ontem lá em Kiev e duas partes dessa entrevista chamaram a atenção do público ucraniano, né? Primeiro, ele falou sobre os norte-coreanos. Ele disse que são cerca de 12 mil norte-coreanos que estão lutando em Kursk e que já tem muitos mortos e feridos, porque, lógico, o Putin não gosta de perder o apoio da sociedade russa. Então, ao invés de mandar os russos para o moedor de carne lá em Kursk, ele está mandando norte-coreanos, né? E o Kim Jong-un também não se importa de perder norte-coreanos, né? É uma coisa muito engraçada, realmente. Enfim, essa é a situação dos norte-coreanos ali em Kursk, né? Outra coisa que ele falou que chamou atenção foi que ele disse que nosso exército não tem capacidade de retomar alguns territórios, por exemplo, a Crimeia, por meios militares. Nós precisamos buscar soluções diplomáticas, né? Como eu já falei para vocês, essa declaração do Zelensky, ela faz par com uma outra declaração que ele fez há alguns dias atrás. Veja, ele não está dizendo que a Ucrânia está abrindo mão da Crimeia ou está abrindo mão dos territórios temporariamente ocupados pelos russos. Ele está dizendo apenas que, neste momento, a Ucrânia não tem força militar capaz de tirar o pessoal de lá. Duas coisas sobre isso. Primeiro, eu acho que ele está mentindo. Sim, se a Ucrânia quiser, tira o pessoal lá da Crimeia, né? Segundo, isso é, como eu falei da outra vez também, que ele disse alguma coisa similar, isso daí claramente é ele querendo abrir a negociação com o Trump. Ele quer conversar com o Trump sem impedimentos, podendo negociar qualquer coisa. E vamos ver
caminha esse tipo de coisa, né? É muito importante para a Ucrânia o apoio dos Estados Unidos, muito mais do que ficar falando A ou B. Todo mundo sabe que a Ucrânia jamais vai aceitar ceder os territórios para os russos, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, mas é importante iniciar as negociações, daí esse papo do Zelensky de que não, no momento não temos condições de tomar a Crimeia. É lógico que tem, se quisesse tomar igual tomou Kherson, é só destruir a ponte da Crimeia, retomar ali a ponte de terra e pronto, né? A Rússia não tem como manter a Crimeia, né? Da mesma forma que ela não teve como manter a cidade de Kherson, não teve como manter a margem direita do Dnipro, ela não tem como manter a Crimeia também. Seria até relativamente fácil para a Ucrânia retomar a Crimeia. Mas, de novo, o objetivo do Zelensky é abrir o canal de comunicação com o Trump e ele está absolutamente correto nisso daí, né? Por falar no Trump e em alguns propagandistas americanos, né, o Andrew Perpetua lembra uma coisa aqui que eu acho muito curiosa, ele bota um ponto aqui que é muito interessante, né? Muitas russetes lá nos Estados Unidos falam esse negócio, não porque o complexo bélico industrial, ele que dá as cartas, ele que manda no governo, que o governo quer que a guerra continue porque o complexo industrial bélico ganha muito dinheiro com isso e coisa e tal. E ele fala isso aqui que existe um problema lógico claro com essa história, né? Porque aqui, ó, o Daily Show, por exemplo, o cara falou que se você pegar 100% dos contratos de defesa, dos contratos bélicos americanos, valem apenas 2% da Apple, né? E lembra, numa guerra, a Apple, por exemplo, tem dificuldade de vender na Rússia, né? Você cria obstáculos para empresas legítimas americanas na Rússia. Então, do ponto de vista exclusivamente financeiro, a guerra não é um bom negócio. É lógico, quem é dono de empresas bélicas lucra com isso, né? Neste momento, as ações de empresas bélicas estão bastante valorizadas. Ainda assim, não chegam perto de uma Apple da vida, de um Facebook da vida, que são essencialmente ferramentas da paz. Então esse argumento de que não porque a indústria bélica, que os Estados Unidos quer guerra, quer manter a guerra, porque a indústria bélica ganha dinheiro com isso, isso é falso, isso não se sustenta, porque se ganha dinheiro de um lado com a indústria bélica, perde de outro com a Apple, com o Facebook, com o Google, com o YouTube. Ou seja, se for do ponto de vista financeiro para os Estados Unidos, não interessa a guerra. Aliás, não interessa para nenhum país, no final das contas, é o que eu sempre falo, né? Comércio é muito mais relevante do que guerra, no final das contas. Então, não tenha dúvida, para as companhias bélicas é positivo, mas para a economia americana como um todo, não é positivo. Então, é lorota esse papo de que as pessoas querem manter guerra porque ganham dinheiro com isso. Não existe isso, na verdade. As pessoas mantêm a guerra na Ucrânia porque a Rússia invadiu a Ucrânia. A culpa é do Putin. E esse papo de que a indústria, o complexo militar bélico, não sei o que lá, faz isso, faz aquilo, é mais uma propaganda russete aí para tentar deslegitimar a ajuda americana para a Ucrânia, né? E por falar de protestos contra a Rússia, lá na Geórgia vai para o 4º dia os protestos contra o governo da Geórgia, que cancelou a tentativa da Geórgia de entrar na comunidade europeia, né? Então aqui uma grande quantidade de protestos, a polícia está cada vez mais violenta, usando gás lacrimogênio. Outra coisa que chama atenção de ver esses canhões d'água lá, né, do pessoal jogando canhão d'água, porque quando eu lembro do frio que está fazendo em Kiev, e lá em Tbilisi também é bastante frio, né? Tbilisi é um pouco mais ao sul do que Kiev, mas é alto, né? Na montanha lá no Cáucaso, né? Então dá para ver como é que essa arma é efetiva lá contra esses protestos. Deve estar frio, deve estar gelada essa água aí, né? No Rio de Janeiro, se o pessoal usar canhão d'água, a galera faz festa porque, né, refresca o calor um pouquinho. Bom, continuam enormes os protestos por lá, continua muito grande a expectativa da queda do governo. Vamos ver o que vai acontecer, até onde vai esse protesto, né? O pessoal está falando aqui que os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, impuseram sanções contra as forças de segurança que estão reprimindo as manifestações na Geórgia com violência. Então não é contra o Estado da Geórgia, é contra as forças de repressão a esse protesto por lá, né? Bom, a gente tem a informação de que a Ucrânia começou a produção em massa de mais um drone de colocação de minas, um drone terrestre de colocação de minas, né? Bem interessante aqui, dá para ver a produção em massa. Ainda é uma empresa pequena, né? Normal isso, começa pequeno mesmo, mas é uma coisa bem importante. Na Ucrânia está cheio
dessas pequenas oficinas de produção de drones e coisa e tal. Eu mesmo visitei é um vídeo que eu ainda vou fazer ainda para mostrar para vocês uma dessas empresas que estão produzindo drones lá na Ucrânia. Muito interessante mesmo. E bom, infelizmente a gente tem que comunicar aqui o falecimento do Thiago Nunes, um brasileiro de 19 anos, que foi lá para a guerra, um herói, sem dúvida alguma, mais um guerreiro pela liberdade. Meus sentimentos aí à família, aos amigos do Thiago. Ele era conhecido como índio, né? O nome de guerra dele lá era índio. Infelizmente acabou falecendo lá na linha de frente, né? É o que eu sempre falo para o pessoal, eu acho que são todos que vão para lá são heróis e coisa e tal, mas a verdade é que é uma guerra. Tome cuidado, né? Não incentivo ninguém a ir para lá. Inclusive quem viu a minha live com o Alex Silva, ele também fala isso, até porque a Ucrânia não está precisando de gente, tá? O pessoal tá tem essa propaganda russete de que não, porque a Ucrânia está precisando de soldados e que está pegando pessoas na rua. E eu já expliquei para vocês que esses vídeos de pegando pessoa na rua é da Rússia. A Rússia que grava lá na Rússia esses vídeos e fica dizendo que é na Ucrânia que está acontecendo isso. A Ucrânia fez um aplicativo por celular para você se voluntariar como soldado na Ucrânia e tem 2 milhões de pessoas esperando na fila como voluntários no aplicativo. A Ucrânia não tem capacidade de processar essa fila, de armar esse pessoal e botar na linha de frente. É nesse processo que a Ucrânia está trabalhando, não precisa de mais gente lá. De qualquer forma, quem se dispõe a ir lutar pela liberdade é sempre uma coisa muito positiva, né? Aos familiares do Thiago, saibam que ele morreu por uma boa causa lá na Ucrânia. Bom, aqui essa matéria do antagonista dá nojo, né? O antagonista realmente russete pra caramba. Não porque a morte do Thiago acontece no momento que as forças russas registram avanços no leste ucraniano. Eu tenho falado sobre isso, tem pequenos avanços sim, mas é nada significativo. No ritmo que está, vai levar 40 anos para a Rússia tomar Donetsk, só o Oblast de Donetsk, ou seja, é totalmente irrelevante esses avanços russos que eles estão fazendo aí. Toda vez que alguém me fala, não, porque a Rússia está avançando, está tomando cidades e não sei o que lá, lembra disso, é propaganda russa, levarei 40 anos para tomar Donetsk inteiro, né? Aqui. E também a população enfrenta um cenário de escuridão generalizada, porque a Rússia lançou um dos mais intensos ataques. É verdade, lançou um ataque no dia 28. De fato, no dia 28 teve alguns dias de blackout, teve alguns horários de blackout, mas eu gravei todos os meus vídeos normais lá sem problema nenhum. Logo em seguida, no dia seguinte, voltaram os blackouts rotativos, mas com horário marcado, então não teve grande problema. O pessoal coloca, é típica propaganda russete, que é pintar uma... Não, porque a Ucrânia acabou. Tem gente que fala que a Ucrânia acabou desde o dia 24 de fevereiro de 2022, que a Ucrânia acabou. A Ucrânia acabou. Não, acabou, não. Tem alguns blackouts? Tem blackouts. Tá tudo no escuro e coisa e tal. Não, eu tava lá. O antagonista viu, tava o Sérgio Moro, a Damares Alves, tava o Magno Malta lá também. O pessoal foi lá, não tem nada de tudo no escuro, tragédia completa, não sei o que lá. Aqui, ó. De fato, ela fez um dos mais intensos ataques desde o início do conflito, usando 90 mísseis e 100 drones. E todo o dano que foi causado já foi revertido, já está tudo funcionando de novo lá para você ver o quão inútil é esse uso de drones e mísseis da Rússia, né? Hoje foram quase 100 drones também e não resultou em nada, né? E aqui, não porque querem desgastar a população civil. Peraí, ô antagonista, a estratégia então é avançar no leste ou é desgastar a população civil, né? E como se fosse a estratégia agora da Rússia. A Rússia, desde o inverno de 2022, tem tentado desgastar a população civil, tem atacado o setor de energia elétrica ucraniano. Eles falam como se fosse agora o Putin resolveu fazer isso. Pô, tá fazendo isso desde o primeiro dia da guerra, né? Vergonha o antagonista com essa reportagem deles aqui. Mas é verdade a questão do Thiago, meus sentimentos aí à família e aos amigos do Thiago. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.